Há um tipo de força que não faz barulho, uma presença que não precisa se justificar. Ela não tenta convencer ninguém, apenas existe, e por existir, transforma o ambiente ao redor. Esse tipo de força não se encontra em gritos, nem em promessas ou aparências. Ela nasce no silêncio, na contenção e no domínio de si mesmo. O mundo moderno confunde ruído com valor. Quanto mais alguém fala, expõe, se mostra, mais atenção recebe. Mas existe um tipo de homem que vai na contramão disso. Ele entende que atenção não é sinônimo de respeito e que aqueles que mais tentam ser vistos quase sempre são os que menos têm algo sólido para mostrar. Ele prefere agir nas sombras, trabalhar sem aplausos, viver com propósito, não para ser admirado, mas porque ele mesmo sabe o valor do que está fazendo. Este vídeo é um convite, não para que você se torne alguém invisível, mas para que você aprenda o poder de não se explicar, de não se desesperar para ser entendido, de deixar que sua vida fale tão alto que ninguém precise perguntar quem você é. Durante boa parte da vida, você vai querer que as pessoas te entendam. Você vai explicar suas intenções, repetir suas razões, justificar suas atitudes, esperando que, ao final, alguém diga: agora eu entendo você. Mas o tempo vai te mostrar que isso é muitas vezes em vão. Muitos ouvirão o que quiserem, interpretarão com base nas próprias feridas, projetarão em você as frustrações que carregam. E mesmo que você fale com calma, com clareza, com paciência, o julgamento virá da mesma forma. A verdade é que algumas pessoas não querem compreender, querem apenas confirmar aquilo que já decidiram sentir por você. É nesse ponto que o homem estoico toma uma decisão. Ele para de tentar ser entendido. Não por arrogância ou frieza, mas porque entende que o valor de uma vida não está nas explicações, mas nas ações. Ele fala menos, observa mais, age com integridade, mesmo quando ninguém aplaude. E se for julgado, será em silêncio. Se for mal interpretado, deixará que o tempo revele o que a fala não conseguiu. Você não deve sua alma a ninguém. Você não é obrigado a se explicar toda vez que for mal interpretado. Se sua consciência está limpa, se suas intenções são firmes e seu caminho é reto, então caminhe. Quem quiser te conhecer de verdade, vai olhar para os seus passos. E quem não quiser, não entenderia nem mesmo se você desenhasse. Existe um momento na vida de todo homem em que ele precisa fazer uma escolha silenciosa, mas definitiva. Ou ele continua moldando sua essência para agradar os outros, ou ele decide viver com firmeza, mesmo que isso custe a simpatia de muitos. E não se trata de ser frio, arrogante ou insensível. Trata-se de respeitar a si mesmo mais do que deseja ser aceito. Durante anos, talvez décadas, você foi condicionado a buscar aprovação. Desde cedo aprendeu que um sorriso agrada, que um sim evita conflito, que a submissão traz paz temporária. Mas chega um ponto em que você começa a se anular para manter o conforto dos outros. E é nesse ponto que sua alma começa a morrer em silêncio. O homem estoico entende que ser respeitado é mais importante do que ser querido. Ele percebe que nem todos vão gostar dele, e que isso é natural, saudável até. Porque o respeito é construído sobre coerência, limites e firmeza. Já a simpatia, muitas vezes, é construída sobre concessões demais, fraquezas disfarçadas de gentileza e ausência de limites. Quando você aprende a caminhar em paz, mesmo sendo mal interpretado, mesmo sendo julgado ou deixado de lado, você começa a se tornar inatingível. Não porque você se fechou ao mundo, mas porque entendeu que o valor de um homem não está no quanto ele agrada, mas no quanto ele é capaz de manter-se firme no que é certo, mesmo sozinho. Você vai perceber que muitas pessoas gostam de você apenas enquanto você serve às necessidades delas. Quando você disser não,
quando colocar limites, quando decidir priorizar sua verdade. Alguns vão se afastar, mas não se preocupe, eles nunca estiveram com você. Estavam apenas com a versão moldada para o conforto deles. Ser verdadeiro consigo mesmo é um ato de coragem. E quem é capaz disso acaba cercado apenas por aqueles que realmente importam. Há um poder oculto no silêncio, e poucos homens o dominam. A maioria fala demais, se explica demais, reage rápido demais. Eles se apressam em defender sua imagem, em rebater críticas, em preencher cada espaço com palavras. Mas o homem estoico entende algo que os outros ainda não perceberam. Quem cala com firmeza, fala mais alto que quem grita. Quando você silencia, não por medo ou fuga, mas por escolha e controle, você transmite algo raro, domínio sobre si mesmo. E isso assusta, intriga, impõe respeito, porque o mundo espera reações, surtos, defesas. O silêncio, quando bem sustentado, quebra padrões. É como um espelho. O outro se vê diante de si mesmo sem a distração da sua resposta. Na prática, isso significa que você não precisa entrar em toda discussão. Você não precisa rebater cada acusação. Você não precisa provar nada para quem já decidiu não te compreender. A sua calma incomoda quem vive no caos. E esse incômodo é justamente o que separa o homem comum do homem inabalável. O silêncio também protege. Ele impede que você diga o que não devia, que entregue mais do que precisa, que se exponha quando o outro só quer te testar. Ele te dá tempo, clareza, postura. E mais importante, ele permite que você observe, e quem observa compreende mais do que quem fala. Há sabedoria em escolher quando se manifestar, e há poder em calar no momento exato. Os homens mais influentes que já caminharam entre nós não foram aqueles que falaram o tempo todo, mas aqueles que, quando falavam, o mundo parava para ouvir. E isso só acontece quando você aprende que sua voz vale mais quando não é desperdiçada. Fale menos. Observe mais. Deixe que o mundo sinta o peso do seu silêncio. A mente calada, quando está cheia de propósito, é mais escutada do que 1000 vozes ansiosas tentando se provar. Um dos maiores enganos que muitos homens carregam é acreditar que só serão completos quando estiverem com alguém, que precisam dela, da atenção, da presença, da validação, para finalmente se sentirem suficientes. Mas isso é uma ilusão, e uma das mais perigosas, porque quando você acredita que ela é a fonte da sua completude, você se curva, se adapta, se anula e, no fim, se perde. O estoicismo ensina o oposto, que a verdadeira força está em você se bastar. Não no sentido de arrogância ou isolamento, mas de integridade, de saber que tudo o que você precisa para viver com dignidade, propósito e honra já está dentro de você. Você não precisa que alguém te escolha para sentir que vale a pena. Você precisa se escolher todos os dias, mesmo quando ninguém mais o faz. A busca por uma mulher, por amor ou conexão, é natural, mas ela deve vir de um lugar de abundância, não de carência. Quando você está inteiro, você atrai, não implora. Você convida, não mendiga, você compartilha, não transfere a responsabilidade pela sua felicidade. E é justamente esse homem que mais impacta. O que não precisa, mas escolhe. O que está bem sozinho, mas sabe caminhar ao lado. O que não tem medo de perder, porque não construiu sua identidade em cima do que não controla. O que acontece quando você para de procurar alguém que te complete é que você começa a se tornar alguém que transborda. E quem transborda não atrai por necessidade, atrai por presença. Ela não é o seu propósito. Ela pode caminhar com você, mas o caminho é seu. Um dos maiores erros que o homem comum comete é confundir desejo com ação. Desejar algo, por mais intenso que seja, não muda a realidade. É a ação,
A decisão firme de ir atrás, que transforma sonhos em conquistas. O estoico entende que a vontade é o motor da transformação, enquanto o desejo é apenas uma faísca passageira. Você pode querer algo com toda a força do mundo, mas se não se mover em direção a isso, nada vai mudar. Por isso, a filosofia estoica enfatiza a importância do agir consciente, do comprometimento com o momento presente e com as decisões que você pode tomar agora. Marco Aurélio nos lembra que a vida é curta demais para esperar pelo momento certo ou por condições ideais que talvez nunca cheguem. O momento para agir é sempre o agora, e cada pequena atitude somada a outra cria o caminho que você deseja trilhar. Procrastinar é um dos maiores inimigos do poder pessoal, e a vontade de agir, a força mais poderosa que você pode desenvolver. Quando você cultiva essa postura, percebe que a energia para agir vem de dentro, da clareza sobre o que é essencial e do compromisso consigo mesmo. Não se trata de euforia ou impulsividade, mas de uma firme determinação, sustentada pela razão e pela disciplina. Por isso, abandone a espera passiva e abrace o papel ativo em sua própria vida. Faça das suas escolhas um reflexo da sua vontade, e não dos seus medos ou dúvidas. Agir é libertar-se do ciclo interminável do "e se". Agir é ser o protagonista da sua história. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem antes olhar para dentro com honestidade. O estoico sabe que compreender seus próprios pensamentos, emoções e padrões é fundamental para tomar o controle da própria mente. Ser autoconsciente não significa apenas perceber o que acontece ao redor, mas identificar quais impulsos internos te dominam e quais crenças limitantes ainda governam seu comportamento. Só quando você reconhece esses elementos, pode começar a desconstruí-los. Jordan Peterson e outros estudiosos modernos apontam que a autoconsciência é uma habilidade treinável e sua prática diária aumenta a clareza mental e emocional. No estoicismo, essa prática é chamada de exame interior, uma constante revisão dos próprios atos e intenções para viver alinhado com a virtude. Além disso, a autoconsciência evita que você seja refém de reações automáticas ou condicionamentos sociais que não te servem mais. Você deixa de agir por impulso ou para agradar os outros, passando a agir com propósito e racionalidade. Esse processo não é confortável, porque envolve enfrentar verdades que podem ser dolorosas ou desafiadoras. Mas é justamente nesse desconforto que nasce a força do verdadeiro autodomínio. O homem que se conhece profundamente desenvolve um escudo invisível contra manipulações, ansiedades e pressões externas. Ele se torna resiliente porque sabe exatamente o que pode controlar e o que deve deixar ir. Por isso, pratique diariamente esse olhar sincero para si mesmo. Anote seus pensamentos, questione suas emoções, observe suas reações sem julgamento, apenas com curiosidade racional. Com o tempo, essa prática molda uma mente firme, clara e capaz de tomar decisões alinhadas com o que realmente importa, deixando para trás o caos interior e o ruído do mundo externo. Ter clareza mental e autocontrole são apenas parte do caminho. A verdadeira inteligência estoica se revela na ação disciplinada e constante. Pensar e refletir são importantes, mas não produzem mudança sem a prática diária e a implementação firme dos princípios que você aprende. Robert Greene, especialista em estratégias de poder e maestria, destaca que o domínio real é alcançado por meio da repetição e da persistência. Um homem inteligente não se perde em teorias vazias ou em procrastinação. Ele transforma seu conhecimento em hábitos e resultados palpáveis. Isso significa que cada pequena decisão tomada com propósito, por mais simples que pareça, contribui para a construção de uma mente forte e um caráter invencível. A coerência entre pensamento, palavra e ação cria um ciclo virtuoso,
onde o progresso se torna natural e o crescimento inevitável. A neurociência confirma que a prática consistente ativa a plasticidade cerebral, reforçando conexões neurais que sustentam novos comportamentos e padrões mentais. Por isso, iniciar e continuar são atos poderosos, mesmo quando a motivação falha. O estoico sabe que a ação disciplinada não depende de emoções passageiras, mas do compromisso firme com a própria excelência. Ele age mesmo diante do medo, da dúvida ou do desconforto, pois entende que a vitória está no fazer, não no pensar. Portanto, faça de cada dia uma oportunidade para avançar, mesmo que em passos pequenos, rumo ao homem que deseja ser. Não espere por condições perfeitas, nem pela inspiração. O momento é agora, e a força está na consistência. Essa é a essência da inteligência ampliada pelo estoicismo: clareza, autocontrole e ação alinhados em um único propósito. Um dos maiores sinais de inteligência é a capacidade de se levantar depois de um fracasso sem perder o foco ou a confiança. A vida é imprevisível e, inevitavelmente, haverá momentos em que você tropeçará, será rejeitado ou enfrentará contratempos. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em aceitar esses eventos como parte do processo, sem se deixar dominar pelo desânimo ou pelo ressentimento. Marco Aurélio dizia que a alma não deve ser abatida pelas tempestades externas, porque seu verdadeiro domínio está dentro dela e não nas circunstâncias. Desenvolver resiliência mental significa aprender com os erros, ajustar a rota e continuar avançando com ainda mais sabedoria. Essa recuperação rápida não é uma questão de sorte, mas de treinamento constante do autodomínio e da paciência. Virtudes essenciais para qualquer homem que busca expandir sua inteligência e influência. O segredo está em não se apegar ao passado, nem à dor que ele pode causar, mas em cultivar um estado de espírito que enxerga cada queda como uma oportunidade para crescer e se fortalecer. A mente estoica é como o aço forjado no fogo. Quanto mais pressão, mais resistente e afiada se torna. Por isso, quando falhar, não se esconda nem se justifique. Use esse momento para refletir silenciosamente, reajustar seu curso e seguir em frente com mais firmeza do que antes. Essa atitude transforma o sofrimento em aprendizado e faz com que cada desafio se converta em um degrau na escada da sua evolução pessoal. A inteligência não está apenas em saber o que dizer, mas principalmente em saber quando e como ouvir. Um homem verdadeiramente sábio compreende que a escuta ativa é uma ferramenta poderosa para entender o mundo e as pessoas ao seu redor, e que falar demais pode revelar insegurança ou falta de controle. O estoicismo nos convida a cultivar a paciência e o silêncio como aliados da razão. Epicteto nos lembra que muitas vezes perdemos tempo tentando provar que estamos certos, quando a verdadeira força está em manter a calma e aprender com cada situação, mesmo aquelas que desafiam nossas opiniões. Ouvir mais permite que você capte informações essenciais, entenda diferentes pontos de vista e evite discussões desnecessárias que só desgastam a mente e a energia. Essa postura não significa passividade, mas sim uma inteligência estratégica que valoriza a sabedoria sobre a necessidade imediata de vencer debates. Quando você fala menos, você controla melhor suas emoções, evita reações impulsivas e mantém o respeito, tanto próprio quanto dos outros. O silêncio, portanto, é uma forma de poder, uma expressão de domínio interno que provoca admiração e abre portas para conexões mais profundas e autênticas. Incorpore essa prática em sua rotina diária. Antes de responder, escute atentamente. Antes de reagir, reflita profundamente. Com o tempo, essa habilidade se torna um diferencial crucial na sua capacidade de liderança e influência. Lembre-se,
Na batalha das palavras, o estoico sabe que a vitória verdadeira está em escolher suas batalhas com sabedoria. E muitas vezes, o maior triunfo é simplesmente permanecer em silêncio. A transformação pessoal exige uma limpeza profunda, não apenas de pensamentos e comportamentos, mas também dos hábitos que nos aprisionam e enfraquecem silenciosamente. O homem estoico entende que os vícios, as desculpas e as fraquezas acumuladas ao longo do tempo são como correntes invisíveis que limitam sua liberdade e seu crescimento. Esse processo de cortar o que te enfraquece não é dramático nem grandioso. É silencioso, constante e implacável. É a disciplina diária de reconhecer os padrões que te impedem de evoluir e agir para eliminá-los, mesmo quando a tentação de permanecer confortável é forte. Marco Aurélio aconselhava a olhar para si mesmo com rigor e honestidade, sem autopiedade, entendendo que cada fraqueza superada é uma vitória rumo à excelência. Não se trata de buscar a perfeição, mas de tornar-se melhor a cada dia, removendo os excessos emocionais e os comportamentos que te afastam do homem que você deseja ser. A verdadeira força está em rejeitar as justificativas e abandonar aquilo que te mantém estagnado, sem alarde, sem necessidade de aprovação, apenas com a convicção firme de quem sabe que o progresso é um caminho solitário e cheio de desafios. Essa lição exige coragem para olhar para dentro e decidir com serenidade e firmeza que a versão fraca de você deve morrer para que o homem forte possa nascer. Não é um ato de sofrimento, mas de libertação e renovação. Um corte silencioso que liberta a mente e o espírito para alcançar a paz e o poder que só quem se domina pode conhecer. Ao fazer isso, você se torna imune à fraqueza que antes te dominava, constrói uma identidade sólida e inabalável e se posiciona verdadeiramente como um homem livre e dono do seu destino. A verdadeira paz não é um prêmio que se conquista com barulho ou anúncios, mas sim o resultado natural de um processo contínuo de eliminação do que enfraquece, desgasta e distrai o espírito. Um homem estoico compreende que, para dominar sua realidade, é preciso desapegar-se silenciosamente de tudo aquilo que rouba sua energia e corrompe seu foco. Não se trata de enfrentar o mundo com violência ou confrontos, mas sim de impor respeito com serenidade e firmeza. Um respeito que nasce no silêncio, na consistência das ações e na imperturbabilidade da mente. Quando você se torna mestre das suas emoções, senhor das suas escolhas e dono do seu tempo, nada externo tem poder para desestabilizá-lo. O silêncio, nesse contexto, é uma arma poderosa, uma fortaleza interna, onde o homem forte se refugia e se fortalece dia após dia. E essa paz, conquistada na quietude da alma, transforma não apenas a sua vida, mas irradia uma presença que os outros reconhecem e admiram sem sequer entender por quê. Você não precisa gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser respeitado. O caminho do estoico é solitário, exigente, mas infinitamente libertador. Uma jornada de autodomínio onde a paz verdadeira nasce da força silenciosa de quem escolheu ser o protagonista da própria existência. Agora, cabe a você decidir. Continuar carregando o peso do que não serve, ou eliminar em silêncio tudo aquilo que impede seu crescimento e viver finalmente em paz consigo mesmo. A escolha é sua. Seja o homem que domina sua alma. Seja o homem que encontra a paz no silêncio.